A atividade grupal é da maior importância no processo mundial, planetário que estamos vivendo. Sem que os grupos possam se unir, possam ter suas metas claras e estarem ativos de um ponto de vista evolutivo, construtivo, a humanidade não poderá participar da transição pela qual o planeta está passando como deveria, porque a humanidade tem uma tarefa, tem uma função. E essa função da humanidade, do ponto de vista da evolução, a tarefa do ser humano sobre a Terra, ela está representada pela atividade de grupos. Como nós sabemos, o nosso ser é muito amplo, nós existimos em muitos níveis de consciência. Então, esta atividade grupal é necessária, ela deve existir externamente, no nível físico, mas essa projeção física, atividade externa grupal, é um reflexo de uma atividade interna do nosso ser nos outros níveis. Então, no nível muito profundo, no nível da regência do nosso ser, no nível divino, existem grupos de regentes. É como se o nosso ser fosse uma partícula, fosse um átomo de um núcleo maior, de uma entidade maior, que forma a humanidade. Depois, abaixo do nível do regente, nós temos os grupos de mônadas. Então, cada partícula, cada mônada nossa, nós nos organizamos em grupos e formamos estruturas energéticas, assim como temos as figuras geométricas no nível mental. São estruturas de energia, das quais o nosso ser faz parte. Então, são os grupos de mônadas. Mais abaixo, nós temos os grupos de almas. E depois, mais abaixo, nós temos os grupos de personalidades, os grupos que se formam aqui fora. No reino animal, não existe consciência de grupo como existe no reino humano. No reino animal existe um espírito gregário, existem as manadas, existe uma telepatia de plexo solar que mantém os animais reunidos e governados por aquele que é o líder da manada. Então aquilo é uma semente, é um agrupamento que no reino humano começam a formar diferentes agregados de seres, mas não grupo ainda. Os grupos começam a surgir quando as almas começam a se exprimir. Então, quando as almas vão desabrochando e vão se projetando aqui fora na consciência humana, o espírito de grupo vai surgindo, é espontâneo. E é muito diferente de uma reunião de pessoas. Um espírito grupal já exprime qualidades internas do ser em sintonia, como expressão de grupos maiores, como seja a hierarquia. Então, no reino humano, no princípio, nós temos tribos, temos clãs, grupos fechados, familiares, que não se reúnem em torno do princípio evolutivo, se reúnem em torno de núcleos, de forças da personalidade, do nível humano, que, no princípio, inclusive, está sendo formado. Mas o momento planetário hoje nos leva à energia da alma. Então, os grupos que surgem hoje, os grupos que começam a surgir, são grupos que devem exprimir a qualidade da alma. Então, não são mais tribos, não são mais grupos de interesses humanos, são grupos de almas que devem se projetar aqui fora. Com o início da transição planetária,
os centros planetários se tornaram ativos de uma maneira especial, com o despertar da polaridade feminina do planeta, com a regência do centro planetário Mistitlan, que se projeta nos Andes peruanos. Então, esta nova conjuntura energética do planeta favorece a formação desses grupos, porque ela está estimulando esta estrutura hierárquica, grupal, de dentro para fora. Então, dentro da ativação dos centros planetários, nós temos 3 centros que estão especialmente encarregados de irradiar para o planeta a energia do 2º raio, que é a energia de amor-sabedoria. E esses 3 centros, com essa energia de 2º raio, têm uma tarefa especial nesta época, nesse sentido, de prover, de fomentar, de nutrir esta estrutura interna, de maneira que ela possa se projetar externamente também, porque isto é próprio desta época, é uma necessidade desta época que isto aconteça assim. Esses 3 centros são Mistitlan, que é o centro regente do planeta, Mirnajá e Erques. Esse triângulo de energias está irradiando para o planeta, está recebendo, transformando e passando para a vida planetária, e de maneira especial para a humanidade, esta energia de amor, sabedoria, essa energia potentíssima, este raio cósmico. Porque toda a estrutura grupal, regentes monádicos, mônadas, nível espiritual no corpo de luz, as almas, essa estrutura hierárquica se organiza segundo as energias de raios, que são energias básicas no universo, como nós sabemos. E essa energia de 2º raio, ela tem uma capacidade, tem um poder de unificação que é necessário nesta época. É necessário nesta crise planetária e é necessário para construir a nova vida, para construir a nova humanidade. Então, nessa transição, existe um poder que rompe as estruturas antigas, mas precisa esta energia de sabedoria, este magnetismo que constrói para que a nova consciência possa ser plasmada aqui. E do ponto de vista humano, isto é feito por intermédio dos grupos. Então, grupos de regentes monádicos, uma estrutura que não tem nada a ver com os grupos aqui fora, é uma estrutura cósmica, elétrica, no nível divino. Isso está sendo organizado por intermédio dos espelhos de Mistitlan, que é o centro regente do planeta, e que simboliza na Terra uma conexão com a vida solar e com a vida extrasolar. Então, tudo aquilo que é cósmico, que transcende a própria esfera do sistema solar, isso pode entrar na Terra por intermédio desta janela de Mistitlan, dessas antenas, desses espelhos do centro regente, na sua qualidade feminina da energia. Então, Mistitlan está organizando esta vida grupal, digamos assim, mas esta estrutura hierárquica, esta lei de ordem universal no nível dos regentes monádicos. E isto é feito segundo as energias de raio. Depois, nós temos a atividade de Mirnajá no nível monádico. Então, os espelhos de Mirnajá, trabalhando no nível monádico, ajudam a estruturar energeticamente os grupos de mônadas, segundo as energias de raio e segundo as atividades que devem ser manifestadas, tanto do nível monádico para cima, quanto do nível monádico para baixo. E o terceiro vértice desse triângulo, Erques, estimula os grupos, a estrutura grupal no nível das almas.
porque Herques é como uma base para os grupos internos dentro da esfera planetária. Então, quando nós, humanos, vamos caminhando e vamos começando a encontrar o nosso ser, a responder ao chamado do nosso ser, na verdade, nós estamos começando a responder a um chamado grupal, daquele grupo interno ao qual nós fazemos parte como alma. E é pelos portais de Herques que nós vamos encontrar o nosso grupo interno. E, a partir dali, vamos ser levados aos nossos grupos de mônadas e, um dia, na trajetória cósmica, nós vamos chegar ao regente. Então, Mistitlan, Herques e Mirnajá estão trabalhando diretamente com o nosso ser nesse sentido, não de um ponto de vista individual, mas no sentido do nosso ser despertar, ascender, e a nossa mônada ativa, acesa, o nosso regente ativo, aceso, o nosso corpo de luz sendo formado, a nossa alma ativa no seu próprio plano, para que se forme um alinhamento desses níveis e para que a energia dos raios do nosso grupo, para que a energia do grupo interno possa se projetar aqui e plasmar a nova vida, plasmar a nova consciência até o planetérico planetário. Porque uma construção no nível mental, no nível astral, no nível etérico, é feito pelas almas encarnadas. Precisa de veículos nesses níveis para que uma energia superior chegue até esse nível e possa reestruturar até atomicamente esses níveis planetários, esses níveis da consciência terrestre, para que realmente uma nova vida possa existir sobre a Terra. Então, a nossa porta de entrada para essa vida interna, que é uma vida grupal, é a nossa alma. A atividade grupal aqui fora, quando se trata da atividade da alma, não diz respeito só ao fato de nós estarmos trabalhando junto a outras pessoas. Então, uma reunião de indivíduos não é um grupo, pode não ser um grupo do ponto de vista da alma. Um grupo significa um certo estado de consciência. Do ponto de vista individual, etérico, vai significar a atividade de certos centros etéricos no nosso corpo etérico. Então, se o indivíduo já está entrando numa consciência grupal, ele pode estar sozinho numa atividade e ali ele é o grupo agindo, porque ele está agindo por intermédio dos seus centros superiores. Os centros do consciente direito já estão num princípio de atividade e isto já permite que se comece a agir, atuar como grupo. E externamente, então, cada indivíduo representa um grupo. E como vimos, nós temos grupos em diferentes níveis e temos grupos dentro de grupos. Do ponto de vista da alma, com o despertar da alma, com a atividade no nível das almas, que está sendo muito estimulada pela hierarquia, porque as almas estão sendo chamadas a despertar no nível intuitivo. Então, existe uma atividade interna intensa nesse sentido, que possibilita que as almas se aproximem também mais da esfera humana do que no passado. Quando nós estamos permeados pela nossa alma, num certo grau, nós sentimos uma alegria interna que independe do que esteja acontecendo fora. Então, esta alegria que nos preenche, que nos move no sentido do serviço, no sentido da doação, isto é a presença da alma em nós, que começa a fluir com maior liberdade. Um sentido de abnegação,
uma capacidade de doação, de sacrifício, que vem de dentro espontaneamente, sem esforço. Então o indivíduo não está se controlando para se doar, ele se doa num fluir da energia que está dentro dele, é a presença da alma em nós, e é já a atividade dos grupos internos em contato com a nossa alma, num certo sentido. E a presença da alma em nós traz também uma compreensão interna dos fatos e dos seres. Então, numa situação, um indivíduo pode estar manifestando algo mentalmente, intelectualmente, ou emocionalmente, ou até fisicamente, e pela compreensão interna, pela presença da alma em nós, compreendemos aquilo de outro modo, compreendemos aquilo internamente, não nos deixamos enganar por aquilo que a mente está dizendo ou que o emocional está manifestando. Então, esta capacidade de nós percebermos as coisas por dentro, no coração, já é uma expressão da alma em nós. Então, nós vemos que as almas não estão longe de nós. A consciência da alma, em certos momentos, se manifesta e deveria ser uma constante na nossa vida. Nós estamos sendo chamados a viver a consciência da alma e a expressar essa energia dos grupos internos. Quando a personalidade está esvaziada da energia da alma, nós assistimos isto que é uma personalidade confusa, perdida. Então nós temos manifestações como depressão, melancolia, tristeza, ansiedade, todas essas coisas que a medicina tenta resolver com a química dos medicamentos, isso é falta da energia da alma no ser. Então, quando a alma se afasta, a personalidade fica esvaziada, ficam as forças mentais, as forças do emocional e as forças desse aglomerado etérico físico perdidas, vazias, deprimidas, tristes, ansiosas. Quando a alma não está presente, o egoísmo prepondera, as reações. Então, são processos humanos que precisam ser transformados com a energia da alma. É o calor da alma que vai derreter esse gelo do egoísmo. É o calor da alma que vai dissolver estas brumas da depressão, da tristeza. Então não adianta lutar com essas coisas. Precisamos trazer para dentro da personalidade a energia do ser, a energia da alma. E, especialmente hoje, que as nossas almas estão sendo muito estimuladas, as nossas almas estão reconhecendo o próprio grupo, estão se tornando ativas no próprio grupo e reconhecendo o lugar no próprio grupo. As nossas mônadas estão sendo estimuladas por hierarquias, por entidades cósmicas. O regente monádico está sendo estimulado, chamado por energias extrasolares. Então, o planeta como um todo está passando por um processo de ativação para que entre num outro escalão, numa outra faixa vibratória. O planeta está passando por uma expansão de consciência, digamos assim. Então, tudo que existe no planeta está inserido neste processo. Esta vida grupal que deve se manifestar hoje, ela é uma vida grupal que vem de dentro para fora. É uma vida grupal que é parte de um plano evolutivo. É a atividade de grupos de almas, de grupos de mônadas, em sintonia com a hierarquia. Externamente, os grupos que se formam nesses tempos de transição, que são tempos de emergência, nem sempre correspondem a um grupo de alma só. Na verdade, os grupos externos são compostos por elementos de diferentes grupos internos. Podemos fazer parte de um grupo cujos membros estejam encarnados e nós nem conhecemos esses indivíduos. Eles podem estar encarnados em outros países, em locais distantes, e nós podemos não conhecer os membros do nosso grupo.
E esse é um grupo de almas que está ativo no planeta. Ou pode haver um grupo de almas que está ativo nos planos sutis e que tem um membro encarnado ou 2 membros encarnados e os outros membros não estão encarnados, estão funcionando no próprio nível de alma ou nos níveis sutis. Então, isto é bom nós termos presente para que a gente não transfira para o grupo aquela ansiedade de complementação. Porque na infância dessa busca, nós buscamos uma alma gêmea e procuramos nos completar com um outro indivíduo. E isso pode ser projetado para um grupo, então o indivíduo sai, ainda infantilmente, procurando a complementação num grupo externo. Ele não vai encontrar, porque este complemento que ele busca é a energia da alma. Então, cada um, encontrando a própria alma, se completa, se casa, se unifica. E na medida que ele se insere no campo da alma, que a alma permeia a consciência externa, ele vai se encontrando dentro de um grupo. Então é automático. E aqui fora nós vivemos tempos de emergência. Então nós não temos que sair procurando o nosso grupo. Temos que estar onde estivermos conectados com a nossa alma, e ao conectarmos a nossa alma, nós encontramos o grupo. Porque a nossa alma ela é a ponte com o nosso grupo interno. E encontrando esse grupo interno, nós vamos começar a agir externamente como grupo, não mais agir individualmente. A nossa ação individual, se é permeada pela alma, ela é uma ação grupal, é a ação do grupo por nosso intermédio. E aí, na vida, as coisas começam a se organizar de maneira que os nossos companheiros de serviço se aproximem. Então nós vamos reconhecendo os nossos companheiros de serviço internamente. Então nós de repente encontramos uma pessoa que nunca vimos na vida e existe uma resposta, uma comunicação de alma para alma. E ali está claro a possibilidade de manifestar algo externamente em conjunto se torna clara. Aquilo veio de dentro para fora e houve um reconhecimento. Certamente que se as personalidades não tiverem um mínimo de educação nesse sentido da atividade grupal, vão surgir dificuldades externas para a manifestação da tarefa, mas são dificuldades superficiais, de personalidades, que são superadas quando a energia da alma está presente. Então, para que nós possamos encontrar a nossa posição dentro da vida, do esquema evolutivo, o nosso prolongamento como parte da hierarquia, então como parte dos grupos internos, aquilo tem início quando nós buscamos a nossa alma. E quando nós abrimos campo, nós abrimos terreno para que esse sentido da doação, da abnegação, do serviço, da capacidade de sacrifício, da união, que isso comece a fluir por nosso intermédio. Fazendo isso, onde estivermos, nós vamos construindo essa sintonia com o nosso grupo interno, que na verdade é um grupo de almas, que é parte de um grupo de almas maior, que está ligado a uma certa energia de raio, que é parte de um grupo maior do nível espiritual, que é parte de um outro grupo de mônadas. Então, é grupo dentro de grupo. Externamente, um grupo do qual nós possamos fazer parte, tem energia de vários raios, tem energia de vários grupos internos. E nesses tempos de hoje, é necessário que seja assim. É necessário que esse arco-íris tenha todas as cores para que a atividade no plano externo possa se concretizar, possa ser plasmada, segundo aquela lei de hierarquia, essa lei de ordem que organiza, que nos dá o fio da evolução. Tem uma instrução da hierarquia que diz o seguinte:
Isto é dito para nós humanamente, para a nossa personalidade, para a nossa mente, para o nosso corpo emocional e para o nosso corpo etérico. Se pretendeis servir em um trabalho evolutivo, grupal, aprendei antes a estar só. Parece que é o oposto, não? As pessoas são chamadas para o serviço, querem logo encontrar o grupo e fazer atividades grupais. A hierarquia diz o seguinte: se pretendeis servir em um trabalho evolutivo grupal, aprendeis antes a viver só. Viver só significa você estar dentro de si, você estar com a sua alma. Então, quando nós encontramos a nossa alma, quando nós deixamos de buscar a compreensão dos outros, o reconhecimento dos outros, a afinidade nos outros, o apoio nos outros, e buscamos estar sós, ou seja, sós conosco mesmos, só com Deus, então nós encontramos a nossa alma, porque a nossa alma está esperando que a gente se volte para ela. Encontrando a energia da alma, sendo preenchidos pela alma num certo grau, nós nos tornamos aptos a viver em grupo, sem abnegação, sem capacidade de sacrifício, sem essa alegria interna que é este fogo que nos move a servir, a nos doar. Não existe atividade grupal. Existe outras coisas, mas não atividade grupal evolutiva. Então, nós precisamos ter esse sentido de estar só com a nossa alma, só com o nosso ser, só com a nossa mônada, com o Espírito em nós, para que então estejamos livres para estar num grupo e para que estejamos capazes de deixar o grupo livre, para que a energia possa realmente trabalhar. De outro modo, é uma série de laços, uma série de entraves que nós colocamos naquilo que devia ser um desenvolvimento. Quando esses grupos internos vão se projetando, eles vão trabalhando em certas linhas, segundo as energias de raio e segundo as linhagens hierárquicas. Estas linhagens são padrões que fazem parte do nosso ser, são modos pelos quais a energia no nosso ser se exprime. Então nós temos a linhagem dos espelhos, que é uma linhagem ligada à comunicação entre os níveis de consciência. Nós temos a linhagem sacerdotal, temos a linhagem dos contemplativos, a linhagem dos guerreiros, a linhagem dos instrutores, a linhagem dos governantes. Temos 7 linhagens básicas. Isso faz parte do nosso ser, isso é algo das mônadas. E estes atributos, estes padrões de expressão, eles se projetam na alma e devem se projetar externamente na medida que as almas podem se manifestar. Então, esta atividade grupal estimula, ela tenta prover os meios para que estas linhagens possam se tornar ativas, tanto quanto possível, externamente também. Então, nesta época é próprio que hajam grupos de almas, grupos de mônadas, trabalhando a linhagem dos espelhos, trabalhando a linhagem sacerdotal, trabalhando a linhagem contemplativa. São seres que têm aquilo em si como padrão, como temperamento da mônada, se podemos dizer algo assim, como qualidade estrutural da mônada, do espírito. Então aquilo vai sendo dinamizado, aquilo vai sendo estimulado, e isto vai sendo projetado nos níveis da alma também. Então temos todo este processo, nós fazemos parte desse processo, estamos sendo chamados a estar conscientes dentro disso, e irradiando a energia do nosso ser, que na verdade é a energia daquele grupo interno do qual fazemos parte. Na esfera planetária nós temos 12 grupos internos ligados aos 12 raios, que são grupos de almas.
Na esfera solar, os grupos se organizam em escolas internas. Então, essa estrutura hierárquica, acima dos grupos internos, são as escolas internas, em âmbito solar. Então, nós temos essas escolas e nós participamos delas como regentes monádicos e como mônadas. Então, nessas esferas de consciência, o nosso ser recebe estímulos, é instruído no sentido do caminho cósmico, no sentido das iniciações superiores. E a ponte entre os grupos internos no nível planetário e as escolas internas no nível solar é feito por Mirnajá, para nós, humanidade. Então, enquanto nós estamos desenvolvendo a nossa conscientização nos grupos internos, nós, como almas, estamos sendo guiados por Herques, num certo sentido. A energia de Herques provê esta trilha para que nós possamos encontrar a nossa posição dentro do grupo interno e nos tornar ativos aí, organizadamente. Então, uma energia bem potente, um terceiro raio, que nos ajuda a inserir neste grupo interno, do qual somos parte. Quando o nosso ser vai despertando e a nossa alma já tem uma relação maior com a mônada, e a mônada, por sua vez, com o regente, o nosso ser já está fazendo experiências nas esferas solares, nas escolas internas. E Mirnajá faz essa unificação entre os grupos internos e as escolas internas. Isso é feito por intermédio de Mirnajá. E é feito por esta confluência de Misthitlã, Mirnajá e Herques, aquele triângulo de energia que estávamos vendo. Porque Misthitlã, trabalhando no nível divino, Mirnajá no nível monádico e Herques no nível das almas, provê essa trilha. Então nós temos na esfera planetária hoje este caminho para nós transcendermos a vida terrestre, para nós deixarmos de ser prisioneiros do planeta. Então esta trilha para o nosso ser, esta trilha universal, esta trilha solar, ela está aí, acesa pelas luzes de Misthitlã, pelas luzes de Mirnajá e pelas luzes de Herques. E Herques está tão próximo a nós nesse sentido, porque está trabalhando com as nossas almas, que chegou a materializar no planetérico as suas luzes, como nós vemos no livro de Herques e como aconteceu por um ciclo lá no vale, na Argentina, onde essas luzes se projetavam. Então, como Herques é o centro que trabalha mais próximo a nós nesse sentido, chegou a se materializar até o planetérico como luzes, para acender essa energia dos grupos internos em nós, para imprimir no planetérico planetário esse estímulo, para abrir essa porta, para que os grupos internos possam se projetar aqui. Então, para que isso seja possível, no planetérico do planeta é preciso abrir este caminho. E isso foi aberto pelas luzes de Herques e pelas naves e pelas hierarquias que se manifestavam lá. Então, esta possibilidade dos grupos internos se manifestarem aqui. E feito isso, passou a tarefa a Mirnajá, no sentido de Mirnajá prover a ponte entre os grupos internos e as escolas internas. Então, Mirnajá tem este espelho, esse espelho de segundo raio, esse espelho de amor, sabedoria. E não é à toa que a atividade grupal de Mirnajá, que é uma atividade planetária, Mirnajá não tem a função de fazer algo localizado, como em outras épocas já aconteceu de grupos específicos, como os essênios ou outros grupos, terem uma atividade localizada e aquilo ser uma semente para um ciclo futuro. Hoje Mirnajá atua planetariamente e a atividade grupal que Mirnajá estimula deve ser também planetária.
não deve estar ligada a nenhuma fronteira nacional, a nenhuma fronteira ideológica, a nenhuma fronteira política. Mirnajá não tem fronteiras. Mirnajá está abrindo o caminho dos grupos com as escolas internas. E a consciência em Mirnajá que está encarregada disso é aquela hierarquia que nós conhecemos como Visnukhi. Então, Visnukhi, que é uma energia de segundo raio potentíssima, é uma energia sacerdotal, ancorada em Mirnajá. Então, Visnukhi faz essa ponte com as escolas internas, faz essa ponte com a vida solar para nós que somos membros desta humanidade. E se nós formos observar, não é por acaso que Mirnajá foi projetar a sua atividade grupal externa, num território, numa nação que exprime o segundo raio. E dentro dessa nação, num território, num estado, que é o centro cardíaco do país, que exprime o segundo raio. Então, é uma confluência de segundo raio, porque o espelho de Mirnajá tem que irradiar esta energia para o planeta e para a humanidade. E tem que ser uma energia de união que possa amalgamar todos os outros raios, todos os outros grupos. Tem que ser uma atividade grupal sem fronteiras nenhuma. Então, todos os grupos internos ativos no planeta devem encontrar em Mirnajá, externamente também, por meio da atividade grupal, porque Herques projetou suas luzes no horizonte. E as hierarquias de Herques se manifestaram até o planetérico, abrindo um caminho. Mirnajá se projeta externamente por meio da atividade grupal. Então, Mirnajá está se materializando no planeta por meio da atividade grupal inspirada. Mas é uma atividade grupal que não está restrita à esfera terrestre. É uma atividade grupal que não confirma a atividade humana. É uma atividade grupal que nos leva da alma para a mônada, que nos leva da vida terrestre para a vida solar. Então, nos leva da busca de realização humana, da busca de realização material, para a realização do ser, para nós sermos um prolongamento da hierarquia. Isso é Mirnajá se materializando. Então, nós não vamos encontrar as luzes de Mirnajá no horizonte, como encontramos esta dádiva de Herques anos atrás. Nós vamos encontrar a luz de Mirnajá na atividade grupal inspirada, na medida que nós permitimos que essa luz se projete aqui. E deve ser uma luz sem fronteiras, deve ser uma luz e uma atividade que nos leve para as escolas internas. E quem faz isso, a hierarquia que faz isso, é Visnukhi, é esta ponte do segundo raio com as escolas internas. Então, nós temos uma confluência potente. Nós temos uma confluência dos espelhos de Micitlã, de Herques e de Mirnajá, para transmitir para toda a vida planetária este amor-sabedoria. Dentro deste triângulo, temos Micitlã com a energia do poder, o poder que sai do segundo raio. Temos Herques com a energia da atividade, terceiro raio que sai deste segundo maior. E temos Mirnajá com o segundo raio que sai do segundo. Então, o segundo raio que sai de um segundo é um segundo raio inteiro. E Mirnajá projeta sua atividade no Cone Sul por intermédio de uma nação que tem um segundo raio, dentro de um estado que tem um segundo raio, uma confluência energética que está além dos limites, é uma confluência do segundo raio para que se concretize dentro da humanidade uma atividade grupal permeada pelo amor, mas um amor que é sabedoria. Então, é um amor que não é humano. E para isso, existe toda a atividade extraterrestre,
toda a confluência universal das hierarquias por intermédio dos espelhos desses centros planetários para tornar isso possível. Então, o chamado que nós recebemos não é para uma realização humana, não é para nós nos realizarmos no nosso grupo de amigos, ou de pessoas afins, ou de pessoas queridas, ou de pessoas que têm o mesmo sangue. A atividade grupal é uma atividade para construir a nova Terra. Então, é para nós vivermos novos padrões de conduta. Então, nós, encarnados, devemos encarnar os novos padrões, não apenas saber que eles existem. Nós estamos encarnados para encarnar, e a energia de Mirnajá, trazendo esse segundo raio que vem de Mistitlã, que vem de Erques, essa confluência universal, planetária, cósmica. Isso chega até o plano físico. Isso deve se exprimir pelas antenas da atividade grupal. Uma atividade grupal inspirada. Uma atividade grupal que unifica, que eleva, que cura. Então, a energia de cura de Mirnajá é uma energia de segundo raio. Então, isso deve estar fluindo pelos nossos olhos, pelas nossas mãos, pelos poros do nosso corpo. Esse segundo raio de Mirnajá com sabedoria. Se fazemos isso, se nós nos voltamos para isso, nós encontramos um manancial de energia imenso que transforma os obstáculos. As pessoas dizem, eu não posso servir porque eu estou doente. E ao contrário, ela está doente porque ela não está servindo, ela não está fazendo o que devia. Então eu não posso servir porque eu tenho vínculos kármicos. É o contrário, você está preso porque não está servindo. Porque a energia da alma, que é o serviço, que é o canal para essa energia dos grupos internos, que é o canal para esse segundo raio cósmico, que é a energia crística, cósmica, cura, transforma, dissolve. Então nós estamos perdidos porque nós estamos olhando para baixo. Se nós olharmos para cima, nós vamos deixar de estar perdidos. Então nós temos que buscar a luz, temos que saber que tudo se transforma na medida que nós buscamos a transformação. Então nós podemos dizer que não queremos, isso é respeitado. Agora, dizer que não podemos, isso não existe, é um engano, nós estamos enganando a nós mesmos. Para o indivíduo que está buscando o próprio ser, com o canal que existe hoje por intermédio de Mirnajá, de Mistitlã e de Erques, pela energia dos grupos internos que está sendo dinamizada nos planos da alma, no plano espiritual, no plano das mônadas, não existe ser que diga que não pode. Se disser que não quer, é respeitado, porque o livre-arbítrio é respeitado. E o máximo que pode acontecer é a alma desencarnar, porque não quer perder tempo dentro daquela personalidade renitente. Mas isso é um problema humano, do livre-arbítrio. Agora, o indivíduo, esteja ele na situação que ele estiver, ele não pode dizer que não pode. Se vocês disserem isso, vocês olhem no espelho e digam para vocês mesmos que vocês estão se enganando, porque nós podemos. Nós podemos. E podemos muito mais do que nós imaginamos. Nós podemos muito mais. Quando os indivíduos aceitam incondicionalmente fazer o que devem significa fazer o que a alma quer fazer. E esta energia grupal começa a fluir por intermédio dele. Começam a acontecer coisas externas que são milagres, porque é a força dos grupos de almas, é a força dos grupos de mônadas atuando aqui.
Então, no plano externo se formam conjunturas impossíveis. Então, coisas que o indivíduo não conseguiria nem se ele trabalhasse a vida inteira, acontece de um momento para outro. É o milagre da atividade dos grupos de almas. Então, nós não podemos dizer não posso. Nós temos que trabalhar com o impossível. Nós temos que dizer: eu aceito trabalhar com o impossível. E tudo aquilo que é estrutura externa, que aparentemente é um obstáculo, aquilo se torna um instrumento de serviço. Então, eu aceito trabalhar com o impossível. E nós vamos servindo, vamos nos expondo a servir a todo instante. Não é 10 minutos, 2 horas, quando nós fazemos o ritmo de tarefas em algum grupo, quando nós distribuímos um pão. O serviço da alma é o tempo todo. Nós estamos andando pelas ruas, nós temos que estar irradiando a energia da alma. A nossa aura tem que estar acesa. Nós temos que estar acendendo o espaço com o fogo que estamos recebendo de dentro. Então, grupo e atividade grupal, atividade de serviço, é muito mais do que uma reunião de pessoas. Agora, quando as pessoas se reúnem pelas almas, quando um grupo é a expressão das almas, aí sim milagres acontecem. Para isso, os espelhos de Mirnajá estão ativos. Os espelhos de Mirnajá estão nos chamando para o reconhecimento desses grupos internos. E para que nós possamos, finalmente, chegar em casa. Porque a nossa casa é nesses níveis, a nossa casa não é aqui fora. As pessoas ficam ocupadas, não, por conseguir uma casa e depois tem que mobiliar aquela casa. É uma série de coisas que são fantasias. A nossa casa é nesses níveis. Então nós finalmente chegamos em casa, quando nós encontramos o nosso ser e essa energia interna.